Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Bem-vindos a mais uma aula virtual de nossa Escola Bíblica. Nós estamos quase no fim dos nossos estudos sobre o livro do Apocalipse. Se esta é a sua primeira aula, minha sugestão é que você não se apresse. Na descrição deste vídeo, você encontrará os links para todas as aulas anteriores. Comece do início. O Apocalipse está longe de ser um livro de fácil compreensão. Por isso, é importante você acompanhar o desenrolar da história capítulo por capítulo. Uma coisa eu posso lhe garantir. Se você gosta de estudar a Bíblia, mas sempre evitou o Apocalipse por conta de sua complexidade, você será capaz agora de entender, se não todas, a grande maioria das visões de João e os seus significados, bem como será capaz de fazer as aplicações das verdades reveladas no livro a nosso próprio contexto histórico-cultural. Mas se você já tem estado conosco ao longo dessa aventura fascinante, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Na aula anterior, vimos o aparecimento do grande vencedor, Jesus Cristo, que surge em cena na impressionante figura de um cavalheiro, montado num cavalo branco, acompanhado de um exército celestial. É o retrato de Cristo descendo do céu para ajudar os cristãos perseguidos, dando-lhes assistência em suas lutas espirituais. Até aqui, os principais opositores de Cristo, o diabo, a besta e o seu falso profeta, e também os grandes inimigos dos cristãos, fizeram de tudo para impedir o sucesso do plano de salvação do homem. Contando com a ajuda de reis aliados e seus exércitos, pareceu por um tempo que a vitória seria deles, pois os servos do Senhor foram perseguidos, roubados, exilados e muitos martirizados. Mas aquilo não iria continuar. Por isso, Jesus permitiu que lhes fosse revelado que a vitória final pertence àqueles que sofreram por amor ao Evangelho. Este triunfo foi pintado em várias cenas, como já vimos. O colapso do Império Romano, a queda dos aliados de Roma, a destruição da cidade, o regozijo dos santos e a derrota de dois desses grandes inimigos, a besta e o falso profeta. Agora veremos a vitória final do Senhor Jesus contra o terceiro, o mestre da besta, o diabo em pessoa. Ou melhor, não exatamente em pessoa, já que ele era antes um anjo de luz, não é mesmo? Mas isso é detalhe. O que importa é a certeza da vitória do nosso grande general. Vamos lá? Capítulo 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. O sistema construído por Satanás para combater o reino de Deus foi destroçado. E agora, ele próprio foi derrotado e aprisionado por um determinado tempo. Em outras palavras, ele foi impedido de continuar a enganar as nações, levando-as a adorar o imperador como se Deus fosse. Esse período de tempo é simbolizado pela expressão 1000 anos. Um anjo com a chave do abismo simboliza a manifestação do céu, que tem autoridade sobre os lugares sombrios do universo, destinado ao aprisionamento dos seres satânicos e dos seres humanos que os seguirem nesta vida. Chave é um símbolo de poder e autoridade. Segundo Delcir de Souza Lima, isto significa que a autoridade sobre o inferno vem do próprio governo de Deus e não de Satanás, como geralmente o povo pensa. O inferno faz parte do universo e o nosso Deus é o único soberano. Lembro que as correntes citadas aqui não devem ser tomadas como literais, porque cadeias materiais não podem ser usadas para prender um ser espiritual, não é mesmo? Assim como os 1000 anos também não são literais, pois no Apocalipse os números são simbólicos, nós já vimos isso antes.
O número 10 é um número completo. 1000 é um alto múltiplo de 10. E está sendo empregado por João aqui para trazer a ideia de completação muito certa, um período de tempo em que o diabo seria impedido de continuar sua obra, enganando as pessoas para que o adorem como Deus na pessoa de um homem. A expressão milênio não existe em nenhum lugar da Bíblia. Ela se originou nas tentativas de interpretação da referência bíblica a 1000 anos, que só aparece aqui nesse texto do Apocalipse. No entanto, durante séculos, este capítulo tem sido objeto de acaloradas discussões entre os cristãos, que de forma simplificada deram origem a duas correntes teológicas, os milenistas e os amilenistas. Usando a descrição do professor Valtair Miranda, milenistas são aqueles que tratam as palavras deste capítulo como uma profecia sobre o futuro, um período de 1000 anos, onde os santos reinarão com Cristo. Estes costumam ser denominados em função da forma como relacionam a volta de Cristo com o milênio. Pré-milenistas são aqueles que creem que Jesus voltará ao mundo para inaugurar um período de 1000 anos de paz e retidão, antes que seja realizado o juízo ou o julgamento final com a volta do Senhor. Pós-milenistas são os que entendem que o milênio será um período de grande paz, prosperidade e justiça social, resultantes da pregação do Evangelho em todo o mundo. Para estes, o mundo tende a melhorar antes da volta de Cristo, de modo que o milênio será caracterizado pela maioria dos habitantes da Terra respeitando a palavra de Deus, numa espécie de cristianização do mundo. Após esses 1000 anos literais, Jesus voltará para o juízo final. Os amilenistas não exatamente negam a existência do milênio como o nome sugere. Eles afirmam que há sim um milênio descrito no capítulo 20 do Apocalipse. Entretanto, não o interpretam como um reino literal de 1000 anos, com Cristo governando sobre a terra após a sua vinda. Valtair Miranda sugere que os amilenistas creem no milênio simbólico, já iniciado na primeira vinda de Cristo e que terminará com a sua segunda vinda, quando haverá a ressurreição geral dos mortos, o juízo final e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Deixando um pouco de lado todas essas concepções teológicas, precisamos nos perguntar: que conforto traria aos cristãos perseguidos do primeiro século saber que dali a vários anos surgiria o anticristo, a própria encarnação do diabo, que haveria uma sangrenta batalha chamada Armagedon, marcando a vitória final do Cordeiro? A verdade é que os cristãos daquela época estavam enfrentando um terrível adversário, o diabo, e agora, nesta visão, o veem finalmente acorrentado no fundo do abismo, já não podendo seduzir as pessoas para levá-las à adoração ao imperador. Como devemos então entender o milênio? Bem, com todo respeito aos que pensam diferente, quando se fala em milênio, não devemos pensar literalmente em 1000 anos, mas num longo período de duração pré-determinada e que é perfeito aos propósitos de Deus. Partindo dessa interpretação, podemos dizer que o milênio já começou com o advento do Evangelho, da Igreja e do Espírito Santo, que impediu Satanás de continuar enganando as nações, levando-as a organizarem um sistema de governo autoritário, tirânico, político e religioso de abrangência mundial, semelhante ao Império Romano, com o propósito de o adorarem. Segundo o pastor Delcir de Souza Lima, o início desse impedimento de Satanás na história corresponde à destruição das duas bestas e à consequente consolidação do cristianismo, e terminará quando se manifestar o homem da iniquidade, o qual será morto pelo sopro da boca de Jesus. Depois disso, virá o fim, com o juízo final e a inauguração da nova ordem com novos céus e nova terra. Ao continuar a leitura do texto bíblico, veremos o triunfo dos mártires que morreram por causa da perseguição do diabo e seus aliados, a primeira e a segunda bestas. Logo que o diabo é acorrentado, os mártires são inteiramente vitoriosos. Verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda a alma dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Percebam que, nesta cena, os mártires não estão mais sobre o trono clamando por vingança, como vimos no capítulo 6. Eles estão nos tronos, reinando com Cristo. Um quadro de bem-aventurança perfeita e completa. Não há nenhuma dúvida de que se trata dos cristãos que foram martirizados durante a perseguição do imperador Domiciano, que não receberam em suas testas a marca da besta, porque não adoraram a besta e a sua estátua. Esses estão agora completamente vitoriosos com Cristo. Este triunfo dos mártires é chamado de primeira ressurreição. O pastor Delcir esclarece que o sentido da ressurreição mencionada em relação ao milênio é simbólica e espiritual. Refere-se ao ressurgimento da vida, à regeneração no Espírito Santo por causa da fé e do testemunho dos crentes. Gosto muito de pensar que a vida eterna já começou. Sim, o apóstolo Paulo afirma que estamos crucificados com Cristo. Se é assim, já morremos. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E mais, o próprio Senhor Jesus afirmou: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando os crentes em Jesus morrem fisicamente, ressurgem como pessoas transformadas, conscientes e vivas no céu. Os que tomam parte nesse tipo de ressurreição não experimentarão a segunda morte, que está implícita no texto, que é a separação eterna de Deus. Se o texto fala em primeira ressurreição, regeneração, então é possível supor que também existe uma segunda. Esta segunda ressurreição deve ser a ressurreição geral, muitas vezes discutida no Novo Testamento. Sendo assim, seria correto afirmar que a primeira morte é a morte física e a segunda morte é a separação eterna e punição no lago de fogo e enxofre. Os mártires aqui representados em triunfo são bem-aventurados porque passaram pela primeira morte, a morte física, e a segunda morte, a separação eterna de Deus, não pode alcançá-los. A causa deles triunfou junto com eles, já são vitoriosos em Cristo. Não há base alguma no texto para afirmar a existência de um reinado dos santos com Cristo que durará literalmente 1000 anos a ser implantado na terra e terá como sede de governo a cidade de Jerusalém. E muito menos encontramos base para múltiplas ressurreições e julgamentos. Se o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o reino dele não é deste mundo, como podemos admitir que no final, na consumação dos tempos, ele iria contradizer o que ele mesmo ensinou? Além do mais, ele já reina. Ele não vai se tornar rei depois da derrota e aprisionamento de Satanás. É isso que a Bíblia nos ensina. Vejamos o texto de Filipenses capítulo 2. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A ideia de um reino político nesse mundo, tendo Cristo como soberano durante 1000 anos, é pura imaginação e fantasia, uma ficção estranha aos ensinos do Novo Testamento, particularmente aos ensinos do próprio Senhor Jesus e do apóstolo Paulo. Antes que ocorra o juízo final, haverá um aumento na intensidade da operação do mal do mundo. Satanás será desimpedido e, em outras palavras, será solto e tentará organizar de novo aquele poder político, militar, religioso, universal nos moldes do Império Romano para combater Deus e o seu reino. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre,
onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, para todo o sempre. Satanás está de volta às suas ações e arregimenta Gog e Magog para combater os santos. Gog e Magog são respectivamente o nome de um príncipe e de um povo, inimigos de Deus, e são usados como símbolo dos chefes poderosos e dos povos que unir-se-ão a Satanás para tentar combater o reino de Deus, mas que serão derrotados por intervenção direta dos céus. Desceu fogo do céu, ou relâmpagos em algumas versões, e os consumiu, depois sendo lançados no lago de fogo e enxofre. Assim, não é o poder terreno, mas o poder celestial que afinal destrói as obras más desse arqui-inimigo do povo de Deus. Depois desta vitória espetacular, João viu um grande trono branco e alguém assentado sobre ele. Era o Cordeiro, e sua glória era tanta que dele fugiram a terra e o céu, cuja grandiosidade não se sustenta diante do esplendor do Filho de Deus. Verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que está assentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da Bíblia, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. O trono branco significa justiça santa e soberana, e que ninguém pode discutir as sentenças proferidas pelo juiz que se assenta nesse trono. João viu multidões reunidas diante do trono do Filho de Deus e viu os livros do registro divino serem abertos. Nos parece claro que João fala dos livros e do livro da vida. Nos primeiros estão listadas as obras e os feitos dos que estão sendo julgados, mostrando claramente que nada escapa aos olhos de Deus. O segundo livro especial, o livro da vida, é onde estão inscritos os nomes daqueles que não entrarão em julgamento e que já têm o seu lugar no grande número de remidos que veremos um pouco mais adiante. Os mortos são julgados de acordo com as coisas que estão escritas nos livros. Se o nome de alguém não está escrito no livro da vida, os registros dos livros das obras feitas os condenam, e estes são lançados no lago de fogo e enxofre, entendimento que está em perfeita sintonia com os ensinos do Novo Testamento. Vale lembrar que ninguém estará isento de comparecer ao grande julgamento. Grandes e pequenos, ricos e pobres, analfabetos e letrados, religiosos e ateus, todos terão de comparecer diante do grande juiz. Embora não haja unanimidade entre os estudiosos da Bíblia, nos parece certo que este julgamento do grande trono branco está em perfeita harmonia com os ensinos de Jesus quanto ao juízo final. O Senhor nos disse que um dia, quando ele voltar em glória, todas as nações estarão reunidas diante dele, e ele mesmo fará a separação uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E depois disso, então, o mundo estará pronto para o estabelecimento da nova ordem, a ordem celestial, com novos céus e nova terra, tema do nosso próximo estudo. É certo que temas como a morte, o intervalo entre a morte e a ressurreição, a própria ressurreição e o juízo final não estão entre os temas de mais fácil compreensão da Bíblia, mas você não precisa perder sua paz por isso. A nós basta saber que haverá ressurreição, julgamento e vida eterna após a morte. Para crescer espiritualmente, não precisamos saber de todos os detalhes dessas verdades. Se assim fosse, Deus certamente os teria revelado de maneira clara. Deus nos revela aquilo que precisamos saber para desenvolver uma vida espiritual sadia. O resto fica para conhecimento do Criador. O mais importante de tudo que aprendemos hoje
é que, como nos ensinou Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Ele mesmo, com o seu sangue, escreveu os nossos nomes no livro da vida. Eu espero que você tenha gostado de nosso estudo. Se você foi abençoado, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos e familiares. Que todos tenhamos mais uma semana de bênçãos. Fiquem com Deus. Até a próxima!